configurou aqui o fluxo, na verdade configurou dois fluxos, tá? Eu pedi para eles, enquanto configurassem, filmassem isso aqui, tá? Que basicamente tá passando em câmera rápida aqui. Estão configurando aqui o processo relacionado à medição 10% de sinal com o pedido. Então, para cada um daqueles tipos de medição, a gente criou aqui um processo dentro do Greendocs e todos os processos são configurados aí com base nesse designer que vocês estão vendo aqui. Então isso aqui é 10% de sinal com o pedido e nós configuramos também, apesar de não estar filmado aqui, mas está configurado também a segunda parcela com envio de documentos, esses dois que a gente configurou. Tá? Então cada etapa, né? Cada etapa dentro do processo você cria uma caixinha, enfim, não criamos, ele está simplificado aqui. Na verdade, uma série de coisas não foram configuradas, é só uma amostra, né? Mas, por exemplo, condicionais e desvios não foram configurados, né? Mas sim foram configurados os responsáveis, prazos também, apesar de ainda a regra, a gente pode ainda detalhar a regra de prazos, né? Um encadeamento entre prazos, enfim, que vai ser necessário aqui. Mas foram configurados alguns prazos e você configura para cada uma dessas caixinhas, né? Você pode dar uma regra de prazo para ela e um responsável, enfim, definir comportamentos, né? Fica muito fácil de você configurar e fazer alterações, enfim, aplicar melhorias a esses processos. Bom, e a visão para os usuários, ela ficou assim. Eu vou me logar aqui com o meu usuário de teste. Aqui um exemplo, né, então já com medições carregadas aqui, medições tramitando dentro do processo. Aquele processo que a gente viu desenhando antes, né? Na verdade, dois processos aqui, o 10% de sinal e a segunda medição com envio de documentos. Então, cada uma dessas medições aqui é uma instância de processo, que no final das contas é um formulário inteligente percorrendo um fluxo. Vamos pegar aqui, eu criei aqui um projeto fictício P1, projeto P1 dentro do cliente Braskem, por exemplo. Se a gente for clicar aqui, né, a gente vê os campos desta medição. Então, alguns também aqui de novo, tá, gente? Um exemplo tá mais simples assim, obviamente falta informação aqui, a gente pode complementar isso, enfim, mais prazos e por aí vai. Então aqui informação do cliente, o projeto, o valor, né, os prazos definidos. Se a gente for ver aqui, bom, tem o histórico, né, dessa. Deixa eu colocar a janela um pouquinho, focar a janela um pouquinho mais para cá. Então aqui eu tenho desde que o evento foi, enfim, iniciou-se o planejamento, depois passou pela assinatura do contrato, né, quando aconteceu, quem foi que fez e a etapa atual aqui que é emitir seguro garantia, que está pendente, responsável, especialista civil. Esse aqui é o nome do meu usuário de teste. Aqui tá. Eu também não tive tempo de criar os usuários ou os grupos de acordo com as regras da Johnson. Tá? Mas enfim, o usuário responsável pendente, né, dessa última etapa, dessa etapa aqui, emitir seguro garantia. Na verdade, esse usuário ele enxerga, a gente pode configurar aqui para o usuário enxergar apenas, né, as suas pendências. Aqui eu sou responsável, o meu usuário de teste ele é responsável por todas as medições, então se eu vou aqui em todos os processos, né, eu enxergo a mesma coisa que minhas pendências. Isso aqui também na prática vai ser diferente. Né? Cada usuário pode enxergar só as suas, né? E os gestores enxergam a de todos. Tá? Essa aqui é uma das visualizações possíveis. Né? A gente pode criar N relatórios, enfim, de controle.
A gente poderia estar agrupando, enfim, visualizando apenas medições de determinado projeto. A gente poderia estar, por exemplo, vendo quantas medições estão pendentes por processo. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui esse outro ambiente que eu tenho aqui. Tá? Coisas que a gente poderia configurar assim, por exemplo, aqui eu tenho aguardando emissão. Tá? Isso aqui é um outro ambiente, não é o da Johnson. Então eu tenho aqui, por exemplo, aguardando emissão 266 itens, eu clico e vejo esses itens. Aqui poderia ser, por exemplo, quantas medições estão aguardando assinatura de contrato, né? Estão naquela etapa lá, naquela pendência, aguardando assinatura de contrato. Eu clico aqui 266, vejo todas elas. Poderia quantificar, enfim, o valor também. Deixa eu somar aqui e ver o valor que tem relacionado a cada uma dessas medições. A gente poderia ter ainda dentro das medições aqui, classificar a coisa por tempo. Então vamos ver o que tem atrasado hoje, na data de hoje, vamos pegar tudo que tem atrasado, né? Filtrar só por atrasado. Vamos pegar para o mês que vem, o que tem planejado para o mês que vem. Enfim, os dados estão aí, né? Datas, valores, responsáveis, qualquer relatório é possível de ser extraído. Relatórios gráficos da mesma forma. Mostrar um exemplo aqui que a gente montou para CMPC. Então eu tenho, nesse caso, eu tenho os eventos, né? Esses círculos aqui são os eventos de cada um dos contratos, de cada um dos pacotes de EPC, né? E você tem uma entrega, aqui são as semanas, né? Então para cada um desses eventos, o evento está em determinada semana e para cada evento você tem um volume de entregas esperado, né? A curva azul, né? E como as ações de fluxo, as entregas são feitas pelo sistema, você consegue ter facilmente o realizado. Então você tem lá a data prevista, realizada, as datas, os eventos, enfim. Então os dados estão todos lá, sendo que é muito fácil então tirar um relatório desses aqui. Ok. Voltando para a nossa interface. Só para mostrar como é que funciona aqui a transição entre etapas ou entre atividades. Vamos pegar então o Petrobras, o FN3 aqui, né? No evento 10% de sinal com pedido, está na atividade assinar contrato. Digamos que eu sou responsável por essa atividade, então eu entro aqui nesse processo, ok? E digo que ele está aqui no fim, tem os botões, né, as opções, enfim, de tratamento de cada atividade. Aqui, como ele está serial, esse fluxo está serial, tem um botão só previsto que é o concluído. Então, no que eu concluo, eu jogo esse processo para frente. Então, concluído, confirmar. Né? Então, nesse momento, a gente viu aqui então que o processo, aqui o M16, Petrobras UFN3, agora está em emissão de seguro-garantia com o prazo. Tá? Esses prazos aqui estão todos pré-fixados, né, mas obviamente a gente pode estabelecer regras aqui de avanço desse prazo, ou regra de cálculo do próximo prazo, na verdade. Né? Podemos gravar também trabalhar com a questão do prazo previsto realizado, enfim, para poder montar aquele relatório de curva S mais à frente. Veja que eu recebo aqui esse usuário, ele tem uma conta de e-mail aqui, né? Então, especialista civil, ele acaba de receber uma notificação também, tá? Então, olá, especialista, notificação simples aqui, isso também pode ser melhor configurado, né? Pode ser mais completa essa descrição aqui, mas só uma notificação nesse exemplo aqui, né? Então, especialista, essa notificação automática do seguinte processo. Então, ele pode clicar aqui nesse link, ele já é jogado lá para medição, né? E ele vê então que agora, né, esse processo está na etapa emissão de seguro garantia, tá? O valor aqui, né, e o prazo, tá? Então ele recebe essa notificação assim que que essa atividade passar para a responsabilidade dele, e a gente pode configurar também para ele receber novamente no dia, por exemplo, 11/6, ele receber novamente essa notificação, né? Ou um dia antes, enfim,
né, para ele lembrar que ele tem que fazer isso e tomar a decisão, enfim, se isso foi e na verdade sinalizar se isso foi concluído ou não. Ok, pessoal, então aguardo o feedback de vocês sobre esse draft e até o próximo encontro. Abraço.